Governo federal autoriza repasse de quase 550 milhões de reais para ressarcir beneficiários do INSS que sofreram descontos indevidos. Esse montante veio embrulhado como crédito extraordinário, instrumento constitucional usado em despesas urgentes e imprevisíveis. Justamente por ser um crédito extraordinário, o gasto fica de fora do arcabouço fiscal. Na prática, mais uma vez, o pagador de impostos quem bancará as fraudes da gestão petista. Quem vai arcar com o roubo a aposentados e pensionistas somos nós. Berenice Leite, eu quero te ouvir, porque é uma tática muito utilizada. Por exemplo, quando aconteceu o desastre lá no Rio Grande do Sul que vale colocar aqui entre parênteses, ainda nem conseguiu se reerguer daquela tragédia das enchentes, eles abriram também o Ministério Extraordinário, colocaram Paulo Pimenta ali para tomar, tiraram ele da SECOM, colocaram ele para tomar conta, anularam completamente, inclusive a gestão ali do Eduardo Leite, e esse orçamento não constava, simplesmente não constava, porque era tudo extraordinário. Outras contas, outros gastos públicos também entram assim nessa coisa à parte. Vale ressaltar que também o teto nunca é muito claro a respeito desses gastos do governo federal. Na prática, fomos assaltados duas vezes. É isso, fomos assaltados duas vezes. O crédito extraordinário aberto com o aval do Supremo Tribunal Federal. É importante que se diga isso, porque a iniciativa partiu da Advocacia Geral da União, que propôs esses acordos aos aposentados e aos pensionistas que foram roubados por anos, e foi também parte de uma estratégia do próprio governo Lula para tentar estancar o escândalo da fraude do INSS, que tinha dentro dos seus ministérios, né, o Carlos Lupe, inclusive, na pasta, né, no comando da pasta da Previdência, e nós estávamos justamente no período da operação sem desconto, da primeira fase e abertura aqui no Congresso Nacional da CPMI. Então, foi uma forma do governo federal dizer o seguinte: olha, nós já exoneramos o presidente, no caso, o gestor da pasta da Previdência, o Carlos Lupe foi afastado, e nós já estamos também tratando de devolver o dinheiro para aqueles que foram lesados. Mas e aqueles que foram responsáveis por roubar, por fazer os descontos dissociativos, né? Os sindicatos, as associações, eles tiveram seus bens bloqueados, todos eles, né? O que vai acontecer com essas pessoas que participaram, inclusive, de várias oitivas aqui na CPMI, que abriram empresas laranja, empresas fantasmas, que emitiram notas suspeitas para tentar justificar o dinheiro roubado? Essas pessoas é que têm que devolver o que roubaram. Nós tivemos casos aqui, por exemplo, de uma médica, né? Eu me lembro muito dela, porque ela disse que estava até amamentando, que estava com um bebezinho pequeno, e ela era esposa de um funcionário que trabalha dentro do INSS. Então, ela teve toda a prioridade de ser ouvida primeiro, mas, na verdade, gente, se você for olhar, ela teria, segundo as investigações da Polícia Federal, aberto uma empresa, né, recebido mais de 10 milhões de reais e alugado um apartamento caríssimo em Balneário Camboriú, assim, valores estratosféricos. Então, às vezes você olha a pessoa e fala assim: nossa, coitada, né, uma mãe de família, mas daí você vai ver o quanto, né, quantas pessoas foram lesadas por causa de uma pessoa que não teve ali escrúpulos, né, que aceitou fazer parte de um esquema fraudulento como esse. E ao invés dessas pessoas agora devolverem, a gente vê que o processo corre de forma parecendo uma tartaruga, né? Agora que nós tivemos 48 indiciados, sabemos que nessa lista cabe muito mais, e o indiciamento é só o primeiro passo. Doutora Kátia, que é a nossa operadora do direito hoje, vai poder falar melhor sobre isso, mas o indiciamento é um primeiro passo até que a pessoa seja considerada réia e tenha o julgamento para devolver o dinheiro. Então, quem está arcando, né, em devolver o dinheiro dos aposentados e pensionistas são os cofres públicos, é a União, é o pagador de impostos. E essa conta nunca vai fechar, porque nós já temos um governo que gasta mais do que arrecada, e arrecada muito, mas gasta mais ainda. Então, Geise, a tendência é só piorar do ponto de vista econômico. É como alguns políticos já dizem por aí, nós já estamos numa verdadeira recuperação judicial. O país está em recuperação judicial.
Doutora Kátia Magalhães, também quero ouvi-la. Tá aí mais de R$500 milhão sendo destinado para cobrir o roubo. Eu gosto sempre de frisar que é evidente que as vítimas precisam ser ressarcidas o quanto antes. Absolutamente ninguém é contra isso. Imagina, são vítimas, aposentados, pensionistas. A gente sabe que também nessa conta tem muita gente em vulnerabilidade social. É um público mais frágil, por isso mesmo eles armaram aí esse esquema de roubo em cima desse público, que é um grupo mais vulnerável. A grande questão não é essa de forma alguma. A grande questão é o governo Lula está sinalizando virtudes, fingindo que resolveu o problema, enquanto o rombo só aumenta. Exatamente, essa é mais uma medida canalha, eleitoreira e antijurídica do governo Lula, como bem frisou a Berenice Antimi, chancelada pelo Supremo Tribunal Federal, logo pela Corte Máxima do país, que deveria aplicar o direito. Por que ela é eleitoreira? Porque Lula, nós sabemos disso, Lula e sua turma, Lula não está nem aí para os aposentados, para os velhinhos, saqueados, literalmente assaltados por essa trupe sindicalista, por essa trupe ligada ao INSS. Lula não está nem aí, mas Lula está muito aí para as eleições desse ano, para sua imagem, então quer se mostrar magnânimo. E muitas pessoas, coitadas, vulneráveis, com menos acesso à informação, com menos acesso aqui à internet, a veículos livres como a Oeste, muita gente pode embarcar nessa narrativa eleitoreira de Lula. Por que é uma medida antijurídica? Porque, pessoal, é princípio básico do direito civil. Quem pratica ato ilícito contrai a obrigação de indenizar os prejudicados. Portanto, essas pessoas aí que deitaram e rolaram nos esquemões do INSS e que foram ouvidas pela CPMI do INSS, infelizmente, né, em decorrência da inércia dos próprios parlamentares e da canalice também do STF, infelizmente a CPMI do INSS não foi prorrogada, foi extinta, acabou, mas deveria ter continuado. De toda forma, os trabalhos mostraram o cinismo suficiente de muita gente que ganhou muito dinheiro, que auferiu patrimônio às expensas desonestas dos assaltos a esses velhinhos. E aí eu pergunto, cadê medidas até assecuratórias de direito? Cadê arresto de patrimônio de figurões? Cadê arresto de patrimônio de Lulinha, lá de Roberta Lurzinger, do pessoal de Frei Chico, desse pessoal relacionado lá às nuvens, né, pelo menos a fortes nuvens muito sombrias de envolvimento com a máfia do INSS. Cadê? São essas pessoas que deveriam não só ressarcir, deveriam ser privadas de direitos políticos, por exemplo, privadas da oportunidade de virem a concorrer eventualmente a eleições. É isso que deveria acontecer, mas não. Certas pessoas saqueiam idosos vulneráveis e somos nós aqui, pagadores de impostos honestos, que acordamos cedo todo dia para trabalhar, somos nós que vamos bancar do nosso suado dinheirinho esse pseudo-ressarcimento, que não é ressarcimento coisíssima nenhuma, que ressarcimento é dinheiro pago pelo infrator, pelo violador. Nós não somos violadores, nós também estamos sendo espoliados, assim como os idosos o foram um dia, nós também estamos sendo. Mas para Lula vale tudo para construir uma suposta imagem durante essa corrida eleitoral e para deixar os seus aliados aí, os envolvidos no esquemão, totalmente impunes, com seu patrimônio maravilhoso salvaguardado. A Berê acabou até de falar aqui com a gente ainda sobre esse assunto, que esse ressarcimento foi uma imposição, né? Praticamente aí uma imposição para todo mundo. A gente pode rapidinho, só para a Berê complementar aqui, em relação ainda a essa questão do INSS. Berê, por favor. Obrigada, Geise. Então, foi praticamente uma imposição, porque à época, quando eles ofereceram esse acordo para aqueles que foram lesados, eles ofertaram algo que, se fosse um processo, eles ganhariam 3 vezes mais.
Só que eles usaram justamente dessa questão, olha, mas a justiça, você sabe como é morosa, e se vocês fecharem o acordo aqui com a gente, vocês vão receber o dinheiro até o final do ano. Então, por isso que eu digo que foi praticamente uma imposição, né? Porque cabia aos aposentados e pensionistas ou aceitar o acordo ou ficar por anos aí aguardando receber, ainda que fosse um valor maior, gente. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.